estão aqui interessados nesse conhecimento que a gente vai passar aqui hoje, mas tem outras tarefas, então a gente vai começar aqui a agenda, porque tem bastante assunto importante aí para a gente falar hoje, tá? Vamos lá. Mais uma vez, pessoal, a gente está aqui no webinar aqui da LGTI, no nosso escritório novo, né? Parece que essa sala que está se tornando nossa área mesmo de webinar, né? E hoje a gente tem um tema muito especial. Eu estou aqui com o meu amigo aqui, Inácio Guaraia. Deixa eu até apresentar aqui, que no PPT também fica bonitinho aí para o pessoal ver. Olha só aqui. Vamos lá. Quem está aqui hoje, pessoal? Primeiro aqui, ó, Thiago Bravin, sou Sales Engineer aqui na LGTI, tá? Hoje eu estou aqui com uma figura de host, estou com 2 especialistas aqui sensacionais, então eu só estou aqui para fazer o contraponto. Eu só vou fazer pergunta chata para vocês, hein? Modesto ele, hein, Kim? Então, modesto. Escondi o jogo? Ah, com certeza. Ó, tô com o Inácio Goraev aqui, nosso Head de Cybersecurity e Nerd Sênior. Quem botou isso aí, ô Inácio? Não sei. Mas tu concorda? Concordo. Não tá à toa aí, né? Não tá, né? Não tá à toa. O que vale mais, o Head de Segurança ou o Nerd Sênior, cara? O Nerd é só um cargo, né? O Nerd é um lifestyle, né? E tô aqui com o Henrique Avelino também, nosso especialista aqui de Cybersecurity. Tá? Já tive o prazer de estar numa... Prazer? Não, né? É uma palavra estranha. Mas a gente teve numa recuperação de um ataque a um cliente que a gente ajudou a se recuperar desse ataque. E estávamos presentes, nós 3 lá, né? Então eu vi a atuação desse time, fora outras pessoas do nosso time, de Red Team, de Blue Team, mas esses 2 caras aqui estavam. Então, foi muito, muito interessante, ainda mais porque eu não sou... Eu tenho conhecimento de segurança, mas não sou um cara de Cybersecurity. Então, estar lá com vocês me trouxe algumas visões que antes eu só sabia na teoria. E eu vi ali na prática e essa ajuda a esse cliente foi muito importante, até para produzir esse webinar, que foi daí que eu vi, cara, esse assunto é muito interessante. E a gente estava discutindo aqui, a gente tem uma ideia que várias pessoas aí das empresas e tal, hoje, vocês têm um conhecimento teórico, mas nem todos participaram de uma recuperação de ataque. Felizmente, né? Tomara que continue assim. Continue assim, exatamente. Mas e acho que até cortando o Bravinho, acho que esse papo é bacana, porque há muitas teorias, né? Então, participamos, inclusive, recentemente ali do MindSec, vários insights, várias palestras, que alimentam com teorias, mas a prática é só se realmente vive ela. Espero que nem todos que estão aqui tenham que vivenciar, né? Passar por isso. Mas a ideia aqui hoje é poder compartilhar um pouquinho sobre quando ocorre, né, esse tipo de incidente. O que fazer, né? O que fazer. E acho que vai ser um papo bem bacana. Assim, infelizmente não é se eu vou passar. Hoje é quando. Né? É forte essa frase. É forte, mas é uma realidade, né? A gente vai passar por isso em algum momento. E é bom que escolha, né, que esteja ao seu lado alguém que já tem experiência com isso. Então a gente pode falar que todas as empresas serão atacadas um dia? Elas são atacadas. A questão é, você sabe que está sendo atacado ou não? Tem ambientes aqui que levam mais de 2.000 hits dia. Tranquilamente isso aí. Então, já estão sendo atacadas, já estão sendo olhadas ali. A todo momento, né? A todo momento. E, inclusive, já passamos até por incidentes onde o atacante ele permaneceu 6 meses dentro do ambiente antes de concluir o ataque. Então, sem ser detectado. Exatamente. Ele estava lá trabalhando. Stealth mode. Nossa, que loucura, hein? Muito interessante. Mas vamos lá. Antes de começar o webinar, eu tenho alguns anúncios para fazer aqui, tá? Então, seguindo aqui. Programação, tá? Tem breves anúncios aqui que a gente tem. Nosso escritório já está aberto. Tá montado, tá bonito, tá aberto para vocês visitarem, tá? Então, quem é aqui de Ribeirão Preto quiser dar um pulinho aqui, pode ficar à vontade, a gente vai receber vocês com todo o prazer do mundo. Quem não é de Ribeirão Preto, estiver pela área também, fala com a gente. O escritório tá bonito, tá interessante ficar aqui. Vem conhecer, pode ficar aqui, trabalhar, passar o dia aqui trabalhando. Dá pra fazer um happy hour também, né? Se for no final da tarde, né? Sempre tem um pãozinho de queijo. O café é bom. O café é bom, Isso aí. Perfeito. Outro ponto é o seguinte, tá? Novidades, newsletter, em breve. O que vai ser essa newsletter aí? Vamos lá, o cara tá dando spoiler, ele tá bem formado, hein? Então... Acho que a gente tem um espião dentro da TI, né? Será que é um insider? Tô começando a ficar com medo, hein? Eu também, o Bravinho tá escondendo esse jogo aí. Cara, a nossa equipe de cyber montou uma curadoria, tá? Com alguns analistas de Threat Intel nosso, e a gente tá lançando uma newsletter, onde nossos clientes, toda semana,
vão receber ali um resumo das principais notícias de cyber que aconteceram durante aquela semana, e com os links de aprofundamento, quem quiser ler mais a fundo, né? Perfeito. Então, essas notícias são escolhidas a dedo aí por um time especializado que vai fazer essa entrega, né? Então, e quem isso pode é receber massa. isso? Os clientes de cyber hoje recebem isso. Legal. Né? Aí, se você for cliente LGTI e quiser receber, de repente, pinga seu AM e conversa com ele. Perfeito. Entendido, então. Ponto importante aqui que o pessoal gosta bastante, né? Sorteio. Pessoal, regrinha do sorteio aqui, tá? Hoje a gente vai sortear uma JBL Flip 7, tá? Regra do sorteio é muito simples, tá? Posta um print aí do nosso webinar no LinkedIn. Vou pedir para postar depois que a gente estiver apresentando, porque da última sessão alguém postou a caixinha da JBL lá no LinkedIn, ficou engraçado. Obviamente tem que ser sorteado. No final do webinar, a gente vai fazer o sorteio aqui, e o que a gente pede é o seguinte: na hora que a gente sortear, a gente vai falar o nome, a pessoa só levanta a mão, escreve ali no chat, só pra gente saber que tá presente. Se não tiver presente, a gente vai pular e vai seguir pra próxima, pra sortear. Perfeito? Tem uma dúvida. Fica à vontade. O pessoal que tá participando do webinar do lado daqui, pode participar do sorteio? Não, tá proibido. Ô, louco. Ou não tá. Não sei, não. Quinho, você acha justo isso? Tu acha? Eu acho que seria interessante aí a galera externa, né? Galera LGTI que for sorteada vai passar por um curso de anti-phishing. O sorteio não é JBL, não. Outro ponto. Então, levanta a mãozinha lá no final. O chat vai estar aberto, tá? Então, eu já vou passar a apresentação aqui para eles. A gente vai ficar de olho no chat. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas que no momento ali não foi respondida, pode escrever no chat aí que a gente puxa para cá, tá bom? Bom, antes ainda de começar, muito rápido, tá? A gente gosta sempre de falar sobre isso, sobre o portfólio da LGTI. A LGTI tem 18 anos de mercado, está consolidada, a gente tem uma equipe técnica muito forte. Hoje, especificamente, a gente vai falar na vertical de cyber, tá? A gente tem um produto de cyber que se chama Hover, tá aqui a logo dele, bonitona aqui na placa, que basicamente, vou resumir muito, mas vocês vão ver durante a apresentação como é que consiste essa operação, né? Mas a gente tem um SOC, tem toda uma plataforma interligada para apoiar vocês diariamente. A gente sabe que, tem muitas pessoas aqui no chat, eu já vi os nomes, muitas pessoas que são muito bons especialistas em segurança, mas falta braço, né? Eu acho que o maior problema hoje nas empresas é essa. Exatamente. Como é que você vai ver log o dia inteiro? Como é que você... A enxurrada de logs de ferramentas interconectadas, né? Então, a plataforma Hover, ela faz isso, ela interconecta todos esses logs importantes. A gente tem automação, a gente tem times dispostos aqui 24/7 para ajudar vocês, tanto para identificar previamente, como, infelizmente, eventualmente pode ocorrer um ataque, a gente está preparado para, naquele momento de incêndio ali, ajudar os clientes, né? Que é o que a gente vai falar muito hoje. Não é mais se, é quando. E quando você for atacado, você sabe o que fazer? A gente sabe. A nossa equipe sabe, certo? Boa pergunta. Bom ponto, Bravi. Tem uma questão, né? As equipes, as organizações hoje até têm ali a sua equipe de cybersec, mas a contratação desses profissionais está muito difícil. É um mercado que está aquecido, é um mercado que está em voga aí, então muitos profissionais brasileiros estão sendo recrutados por empresas estrangeiras. Certo. E aí o mercado nacional está ficando escasso, né? Temos alguns exemplos interessantes aí. O Bruno Guerreiro é um exemplo disso, né? Um dos ícones do SOC no Brasil está para a França. Então, está difícil contratar. Nosso tempo médio de contratação aqui para SOC é algo em torno de 4 a 8 meses, por exemplo. Caramba. Então, está bem difícil. Então, nunca é tão interessante a organização que tem interesse em expandir sua equipe e buscar um parceiro especializado, né, para que não traga esse problema ou que não fique 8 meses atrasado até contratar alguém certo. E talvez esse profissional de segurança que está dentro do cliente, ele tem mais tempo para focar talvez no business, focar em áreas... Evoluções. Exatamente. E até completando, né, o problema não é só o período de contratação. Você tem que colocar mais aquele período de adaptação daquele novo recurso. Então, quando a gente vai somar ali todo esse tempo, você acaba levando ali 12 ou até mais meses, né? Sim. Até aquele recurso estar bem qualificado para poder trazer essa proteção para você. Então, contar com a gente é bom, porque estamos aí nessa evolução constante, com um time ali já adaptado, qualificado, para poder trazer essa segurança aí para o ambiente dos clientes. Né? Perfeito, perfeito. Bom, dá um choque de realidade na galera, né? Começar o caos aqui, né?
A gente fez esse PPT aqui e joguei no Google. Simplesmente joguei lá no Google casos de ataque, como é que tá o cenário atualmente, né? Então, se vocês quiserem fazer, gente, só aumenta o número, né? Parece que na América Latina o Brasil é o maior foco mesmo dos ataques. Exato. O Brasil é muito grande e ele representa economicamente, na América Latina é o maior. Então, as maiores empresas estão aqui e acabam sendo alvo desses ataques, né? Cenário, a ideia do atacante é, obviamente, ter lucro. Então, ele vai atacar a empresa grande. Estão aqui, né? Então, é notícia o tempo inteiro, pessoal. Vocês podem olhar aí, ficar à vontade, mas todo dia notícia nova, um golpe novo, uma técnica nova. Teve ataque na infraestrutura do Pix. Exatamente. Uma série de coisas aí que acontece o tempo inteiro, né? São ataques lucrativos, né? Então, a gente fala, existem vários tipos de ataque. Mas por que bate muita tecla no ransomware? Né? Por quê? Porque é um dos ataques mais praticados e mais lucrativos. Certo. Então, hoje, um grupo criminoso, né, que vai ali assaltar um banco, ele tem toda uma vulnerabilidade, que é armamento, recrutamento, investimento e risco. Quando ele passa para um ataque cibernético, tudo isso daí diminui. E o lucro, que é o objetivo dele, vai estar lá. Então, por isso que o índice de ataque cibernético, ele aumenta. Então, se a gente pegar, por exemplo, no relatório recente da Fortinet, no primeiro semestre ali de 2025, já houve mais de 28 mil ataques ransomware no Brasil. Nossa. Então, é um número que assusta, realmente. Né? É assustador. Tem alguns pontos que são interessantes nisso, nesse tema que foi levantado, que são os seguintes. De todas as maneiras, o atacante ele dá um jeito de conseguir um lucro. Vamos lá. Ele consegue entrar e tomar conta do ambiente, encripta tudo e sequestra os dados. Cobra resgate. Correto. Além do resgate, há a chantagem. Porque a empresa passou a responder, tenho backup, não preciso negociar com você, recupero o meu backup. Quando acontece, o backup está fora. O backup é alvo também. Né? Exato. Inclusive, a gente tem evidência que uma das buscas mais ativas desses grupos, mais estruturados dentro do ambiente, é o backup. Vão atrás especificamente do backup. Eles têm scan próprio para isso. E aí, se por acaso o backup ainda estiver em voga, aí vem uma segunda chantagem, que é o seguinte, beleza, você não vai me pagar pela recuperação dos dados, mas então vai me pagar pela não divulgação, para que eu não gere um leak dos seus dados. Por quê? Aí ele joga a organização contra a NPD, baseado na LGPD. Então, isso é um ponto interessante. E aí existe um segundo momento da preocupação com os dados do cliente. O que esse cara tem na mão que ele pode vazar? Né? Então, se não houver essa negociação, esse cara fatalmente vai vender essa base de dados na Dark Deep Web. Então, ele ganha dinheiro ou da organização, ou de quem vai comprar ou do mundo do crime. Exatamente. Dos dois lados. Mas quando a gente fala, por exemplo, os ataques ransomware, eles sempre cobram um resgate ali, alguma coisa. É comum empresas pagarem um resgate? Acontece? Acontece. É raro, mas acontece bastante. E se você perguntar geralmente para alguém, você pagaria? A maioria vai falar não. Vai falar que não. Mas de 10, 9 pagou, porque é um negócio. A gente não sabe, né, o impacto daquilo. Sim. É fácil a gente sentar na cadeira e pensar assim, eu não negocio com terroristas. É fácil. Mas quem está do lado de lá, sofrendo o ataque, sabendo o que aquela perda de dados vai representar para o seu negócio, para a sua comunidade organizacional, tem famílias que dependem daquela organização para o seu sustento. Isso é complicado. Tem empresa que não tem mais nada, que se perder os dados, ela fecha as portas. Sim, sim. Então, eu não julgo, eu não tenho direito de julgar aquelas pessoas que optaram por pagar. É muito fácil, de novo, sentar do lado daqui e dizer, não, vamos pagar em canto nenhum. Não tá tendo nenhuma Aqueles que têm essa condição de responder isso, é massa, é legal. Mas aqueles que pagam, a gente não tem como julgar se certo ou errado, vai depender de situação por situação. E você comentou assim, eu acho que a questão hoje não é simplesmente a empresa ser atacada e perder seu processo, parar a produção. Ela tem um desgaste financeiro, porque a produção dela tá parada, tá deixando de gerar dinheiro, só que a gente começa a pensar em outros pontos. Se é uma empresa, por exemplo, um banco ou um escritório de advocacia, qual é a mancha na imagem dessa empresa? A gente está falando, por exemplo, eu já atendi um escritório de advocacia que lidava com clientes muito grandes. Cara, se esse cara for invadido,
esse cliente muito grande, que pode ser um banco, pode ser uma outra empresa gigantesca, ela vai manter lá esse contrato com essa empresa, sabendo que os dados dela foram vazados? Então a mancha na marca também é muito absurda. A confiança é abalada, né? Sim. E vamos pegar o exemplo desse escritório de advocacia. Tem alguns processos que correm sigilo de justiça. Quem tem esses processos é o PJE, que é o sistema da justiça, e provavelmente os escritórios de advocacia. Então, esses processos que rodam em sigilo de justiça correm risco aí desse vazamento, tá, também. Então, com certeza, a mancha imagem, ela é um cálculo, às vezes, que é impossível de fazer. Imensurável, mas o cara leva uma vida para construir a empresa dele, solidificar aquela marca, e ela pode ser manchada com um ataque. Perder toda a confiança no mercado. Exatamente. Quando acontece isso com empresas de tecnologia, o mercado é até mais receptivo com essas pessoas. A gente vê muito apoio nas redes sociais. Tenham força do lado daí, estamos com vocês e tal. Mas fora desse mercado, tem mercados extremamente tradicionalistas, como, por exemplo, da advocacia. Sim. Então, esse dano à imagem é muito latente. Impressionante. Ó, vou mandar uma pergunta para a galera aqui, fazer uma provocação aqui. Ó. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já participou ativamente da recuperação de um ataque ransomware? Vou iniciar aí, vocês vão votando aí para a gente saber, porque é o que a gente comentou no começo, né? Tomara que vocês não passem por isso. Mas se vocês passarem, a experiência adquirida ali é muito grande. Vai dormir mal, né? Vai dormir. Vai dormir mal algumas madrugadas vai ter aí. Algumas noites de sono perdidas. Vai. Vai comprometer um pouco a saúde ali durante um tempo, né? Uma baixa resistência. Tem um ponto importante nisso, né? As pessoas que participam desse ataque, como a sua empresa foi atacada, o seu ambiente foi atacado, elas passam por um momento pessoal muito difícil, né? Psicológico muito difícil. Essas pessoas ficam revivendo o que erraram, o que poderiam mudar, por que aconteceu, por que com elas, e elas chegam a se questionar, inclusive, se a culpabilidade é delas, entendeu? Então, são pessoas que merecem apoio, merecem compaixão, merecem um acompanhamento profissional adequado nesse momento, tá? O time de psicologia da empresa, de clima organizacional, precisa agir. Isso não é linkado hoje em quase nenhum lugar. Exato. Tá? A parte humana do negócio é importante. Sim. Porque você tem uma equipe que está sob pressão, você tem uma organização que está sob pressão, e essas pessoas estão psicologicamente vulneráveis. E a gente esquece que a culpa está do lado de lá. Estamos diante de grandes grupos criminosos aí. Então, eu queria destacar esse ponto que é importante também, né? Que é importante a gente ter em mente a saúde mental das pessoas que estão passando por isso. O Rodrigo aqui no chat falou que ficou 3 dias sem dormir. Por causa de uma recuperação. Tem uma pergunta aqui em cima, Bravinho. Não vi. Do Antônio Fernandes. Eu vou soltar a pergunta assim. Qual foi o erro humano mais crítico que se transformou em um ataque de grande impacto? Pergunta de prova, hein? Senha 1, 2, 3? Mudaram 1, 2, 3? Que tal essa senha? São senhas que a gente vê bastante. Inclusive, vemos essa semana em um incidente aí que tivemos que atuar, realizando teste ali em usuário. Encontramos um usuário com senha mudar@123. E esse usuário foi utilizado pelo atacante. Exatamente. Provavelmente é a primeira senha ali de uma lista, né, que você utiliza ali para quebrar senhas. Simples e tal. São senhas bastante utilizadas e manjadas, e isso é um erro humano, né? Sim. Você não se preocupar com as suas próprias credenciais. Então, acho que da pergunta, o Bravinho até respondeu, né? Desculpa, eu sou ansioso. Mas não. É isso aí. Cara, então, a pergunta do Antônio foi assim, qual foi o erro humano mais crítico? Será que é senhas fracas? Olha, existe uma cadeia de erros humanos aí. Daria um dia pra gente conversar sobre isso. Um dia todo. Por que eu falo isso? O erro começa desde o momento da não aprovação de um orçamento de SEC. Perfeito. Cara, a equipe de TI, ela leva soluções, leva um EDR mais robusto, leva ali um firewall que precisa, leva uma equipe de SOC que precisa, né, uma operação de cibersegurança, e muitas vezes a pessoa que tem a decisão ali do financeiro opta por não investir. Isso é um erro humano. Certo? Sim. É um ponto. Agora, existem os erros um pouco mais técnicos. Tá? Por exemplo, a política de senha, o bloqueio, usuário não nominado, né? Senhas padrões durante muito tempo.
fazer a compra, por exemplo, de um CIEM e ninguém olhar para o CIEM. O CIEM é uma ferramenta, você tem que configurar. Você tem que... Se não olhar, não adianta de nada. O que eu vi, eu acompanhei da ação de vocês, ação de outros especialistas de segurança, assim, não existe uma ferramenta que é a bala de prata. Cada ferramenta ela ajuda num pedaço da cadeia do ataque, da kill chain, e ela tem que estar bem configurada. E tem que estar de olho. Tem que olhar para ela, né? Tem que olhar para ela. Não adianta simplesmente deixar ela ali e achar que ela vai ser a solução dos seus problemas. Né? Exatamente. Traz os dados, Quinho, daquela empresa de grande porte que foi invadida e passou quase 2 dias sobre um ataque massivo de brute force, né? Lembra desse caso? Não pode falar nome. Cuidado, hein? Cuidado que a gente vai tomar um compliance. Vai tomar um NDA aí na são dados ali que foram milhões, né, de requisições, recebendo ali a todo momento. Sim. E, às vezes, né, as empresas, se você não está olhando, meu Fire aqui, ele tá lento, a minha rede não está performando, e você acaba ficando sem resposta em algum momento. Só que quando você está olhando, né, para esses logs, para o seu ambiente, você acaba tendo a resposta, né? No caso desse daí, foi um cliente ali que acabamos identificando antes, né? Uma massiva ali de um ataque DDoS, recebendo ali milhões de conexões por segundo, e isso impacta ali em performance. O cliente ele não perdeu ali o acesso, mas impactou em performance. E aí é onde você começa a tratar e mitigar aquele ataque para que não evolua para algo pior, né? Então, conseguimos identificar através da visibilidade ali, através de estar olhando, através do log, através de um CIEM. Você falou uma coisa interessante aí. Eu já ouvi vocês falando que houve um ataque, vocês foram olhar, já estava no log há alguns meses, e a pessoa não estava olhando aquele log. E sim, nesse caso tivemos uma resposta a incidente, então era um cliente ao qual não atuamos ali como SOC. A empresa ela sofreu ali um ataque ransomware, eles já estavam, acho que 4 dias, né, em processo de recuperação, e foi quando fomos acionados e entramos para fazer ali um trabalho de resposta a incidente, né, de fazer um trabalho de forense, porque tinha ali... Basicamente, estava recuperando o ambiente e encontrava algumas coisas encriptadas ainda. Depois da recuperação? Exatamente. Ou seja, então talvez a estratégia de backup falhou ali, que a backup hoje é uma proteção também. A gente entende que o que falhou, assim, foi a fase de sanitização. Exatamente. E isso vale um ponto muito importante. Por quê? É comum que durante um evento desse, de ataque ransomware, toda a organização sofra pressão para quê? Voltar à operação urgente. Certo? É a pressão que vai acontecer. Entretanto, voltar à operação a qualquer custo é muito perigoso. É preciso que você volte a essa operação gradativamente de forma controlada, fazendo ali o dever de casa, que é o quê? A pergunta é, o backup que eu estou recuperando, ele já estava comprometido? Provavelmente sim. Porque como a gente, cruzando com o dado de ainda agora que o Henrique trouxe, se o cara está ali dentro há 2 meses, 3 meses, 4 meses, o backup de ontem, o cara já ainda está lá dentro. Já estava lá. Então, quando você recuperar, o callback está pronto, ele tem acesso ao ambiente, ele continua tendo esse acesso. Então, qual é o perigo, cara? Você vai passar ali 2 dias para voltar à operação de maneira acelerada e você volta à operação de manhã, à noite está encriptado de novo. Aí você tem uma equipe cansada, uma equipe estressada. Sim. A operação volta a parar. Então, isso é muito complicado. Então, a sanitização do ambiente após o ataque, ela é tão importante quanto ter o backup. Entendi. Entendeu? E, por exemplo, a gente é parceiro VIM. A VIM ela tem uma série de critérios ali, de heurísticas, para avaliar se aquele backup já tem dado... Ô, VIM, patrocina a gente, hein? Manda um brinde aí pra galera. Ela consegue avaliar aquele backup se tem alguma coisa criptografada, se já tem algum sinal ali de comprometimento. Já ajuda bastante você recuperar de forma confiável, né? Exatamente para não... vamos voltar tudo agora aqui a toque de caixa e começa a criptografar de novo, deve ser desesperador. E aí isso é onde que traz a experiência, né? Do manter a calma em momentos de crise.
Por quê? Porque nem sempre o primeiro objetivo é retomar o ambiente. Na verdade, o primeiro objetivo é como, quando e onde. Que é como entrou no meu ambiente, quando entrou e onde ele está. Então, a gente tem que identificar esses pontos primeiro, antes de seguir para a etapa de retomada do ambiente. Correto. Né? Então, já teve muitos casos ao qual atuamos que o primeiro contato com o time ali, o time estava preocupado em retomar o ambiente. Certo. E não é esse o objetivo, né? O objetivo inicial é você sanitizar o ambiente, para você ter certeza que a retomada do negócio será retomada seguro. Entendi. Mas essa discussão tem que estar bem alinhada com os heads, né? Porque eu acredito que a pressão vem dependendo da empresa, vem desde o acionista, tá indisponível, é dinheiro que está rodando aqui. Então, eu acredito que o plano para você, o que fazer durante um ataque tem que estar bem definido exatamente para não ter esse tipo de pressão. Não, cara, olha só. Exatamente. Deixa o meu analista trabalhar, porque ele está fazendo um trabalho bem importante, que se ele fizer a toque de caixa, a gente volta a ser atacado. E em vez de perder 2 dias recuperando, eu vou recuperar em um dia, vou ter ataque de novo, vai demorar mais outro dia, demora e vira uma semana. Exato. Aconteceu de uma equipe aqui, de uma empresa aqui de Ribeirão, empresa de cobrança, e da região aqui do interior de São Paulo, passou uma semana quase parada, voltaram, provavelmente o trabalho de sanitização não tenha tido tempo de ser realizado, e com 2 dias depois mandou todo mundo de volta para casa de novo, porque o ambiente voltou a ser encriptado. Exato. Eu queria fazer só um aviso aqui. Acabei de receber uma mensagem, utilidade pública. Opa. Acabei de receber uma mensagem... Vinheta do plantão. Plantão de notícias. Acabei de receber aqui uma mensagem da minha equipe de Trade Intel. Obrigado, Roberto, pela mensagem. E ele falou o seguinte, deixa eu colar aqui para não dar informação errada. Fica à vontade. Aí aqui é o seguinte, o que ele falou? Sorvete Pot atacando, phishing mais malware. Sorvete Pot está em atividade nos últimos dias no Brasil a todo vapor, tá? Então os clientes da LGTI, eles já receberam pela manhã, mas vão receber de novo um conjunto de IOCs. Não, mas só cliente LGTI? Se o pessoal que está aqui na... Boa. E eu acho que eu falei demais, né? Não, vamos fazer o seguinte. Quem quiser receber esse e-mail com essas IOCs, por mais que não seja cliente LGTI, escreve eu quero aí, deixa o e-mail e a gente pede pro pessoal disparar essas IOCs. Então, utilidade pública. Ótimo. Brinde. Acho bom, né? A gente tá levando informação pra galera, a gente vai deixar eles de fora. Pronto. Então, pessoal, vocês entenderam, né? Tá rolando uma campanha phishing. A gente tem uma equipe de threat intel que obviamente, mune a gente com essas informações. E quem tiver aqui e quiser entrar nessa lista, a gente envia essas informações, a gente vai anotar, o pessoal já está escrevendo aqui, eu quero já. Show. Então, a gente vai mandar esse tipo de informação para vocês, sim. Independente se é cliente LGTI, a ideia é passar o conhecimento aqui mesmo. Segurança acima de tudo. Exatamente. E um ponto interessante é que essa campanha foi identificada pelo nosso time de Threat Intel antes de até mesmo hitar um cliente. Então, identificou, subimos as IOC para nossas proteções. E hoje pela manhã pegamos um hit. Tivemos um hit dessa campanha em um cliente. Nossa. Chegou no zap de uma funcionária de um cliente nosso e o EDR foi lá e isolou porque a gente tinha informado ontem. Tinha avisado. Exato. O cara já tinha provavelmente blacklistado lá no EDR. Exatamente. Um hash que não era conhecido ainda, não é conhecido pelos EDRs. Agora deve estar começando a subir. Sim, mas tem um gap ali entrar na heurística ali do EDR, certo? Exatamente. Porém, com o trabalho de Threat Intel ali da nossa equipe, levantando essas IOCs, a gente acaba empurrando para as ferramentas de proteção e... A gente vai dar para quem estiver aqui hoje. Mas olha que coisa importante que vocês falaram aí. Então, assim, voltando naquele caso, o cliente ele tem especialistas de segurança lá. Esses especialistas, eles provavelmente estão abarrotados de trabalho, vendo várias coisas e tal. A gente tem uma equipe aqui pesquisando ativamente para informar, talvez em tempo real ali, e munir... meu amigo, vai lá no teu EDR agora e faz um blacklist desses caras aqui, porque ele não está na heurística do EDR ainda. Exato. Ou seja, se nesse tempo que o EDR está aprendendo ainda houver o ataque, esse cara provavelmente pode sofrer um hit ali, certo? Exato. É isso? Sim. É isso. Ameaças elas surgem a todo momento e a toda hora, então existe sim esse gap, né, das ferramentas. Certo. Então é onde entra a eficiência de um trabalho de Threat Intel, que é você apoiar
e colaborar com as ferramentas que você tem dentro do seu quarto. Legal isso, cara. Eu mandei uma imagem que a nossa equipe de Threat Intel enviou ontem, que a gente conseguiu estourar uma KVM de um... Eu tenho ela aqui. Tem ela aí, né? Tem. Peraí, deixa eu mostrar pra galera aqui. Aí, esse cara o Roberto enviou ontem, já meia-noite e pouco, 1 hora. Rapaz, uns jogam, outros dormem, outros assistem Netflix. E por acaso o Roberto estava fazendo engenharia reversa. É a diversão dele, ué. É o jogo dele, ué. Essa tela aqui? É essa aí. Olha aí, pessoal. O que é isso? Essa tela é o seguinte. Um cara que distribui esse malware, ele vê do lado de lá assim. Ele tem ali as máquinas que foram infectadas, os países, o desktop, o SO, e saber se está infectado ou não. Então esse cara tem acesso a qualquer uma dessas máquinas aí. Então a nossa equipe chegou lá na tela do cara ontem, identificou isso aqui, e eu não vou contar qual foi o destino disso, porque é melhor não. Não, mas então peraí, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que eu fiquei curioso. Isso aqui tá com uma carinha de um softwarezinho desenvolvido, uma página web. O atacante desenvolveu isso, ele achou ele já tem ferramentas prontas para gerar o ataque? Boa pergunta. Hoje em dia, existe um grande comércio na Dark Deep Web que se chama Malware as a Service. Até o nome é profissional. Profissionalizaram a coisa, né? Malware as a Service. E hoje em dia o pessoal compra essa solução e eles se encarregam de distribuir a solução. Então isso provavelmente foi comprado numa Dark Deep Web e esse é o cara que entrega na ponta. Tá? A propósito, eu vou dar uma chance desse cara fugir. A gente sabe que ele está em Minas Gerais. Exatamente. É bom correr. Fechou o cerco. Já chegamos lá. Já está na mão da polícia e é bom ele correr. E legal de como chegamos, né, nessa tela aí. Tivemos ali um incidente em um cliente, um alarme, na verdade. O incidente ele não se concretizou, porque através do monitoramento, do CIEM, das regras, né, existentes ali, de um EDR, teve uma movimentação suspeita no cliente, o nosso time identificou e entramos ali para atuação. Certo. E no trabalho ali de CSIRT da resposta a incidente, né, identificamos ali algumas conexões suspeitas, um artefato suspeito que aquele atacante deixou ali no ambiente e diversos trabalhos que realizamos ali para identificar o como, onde e quando, identificamos algumas IOCs. E aí, uma das IOCs foi o endereço ali do servidor, que aquele atacante utilizou para fazer o C2, né, o callback. E o Roberto, não satisfeito, acabou ali querendo encontrar e além e saber um pouquinho do que existia naquele endereço, né? E aí foi onde ele conseguiu quebrar ali e identificar essa tela. E, obviamente, deve ter, ele tirou um print só, deve ter mais coisa, mas tem muita máquina aqui, mas já dá para ver que tem muita máquina aqui controlada. Muita máquina. Eu vou ler alguns comentários aqui rapidinho, claro, que eu acho interessante, tá? Mesmo que tenha, por exemplo, o Saito comentou aqui, ó. Um abraço, Saito. Aqui no ambiente o ataque entrou através de uma senha 1234, era admin de domínio. Nossa, que loucura. Nossa, mãe. Não, aí ele acertou o bingo do problema, né? E é engraçado assim, a gente assusta, né? Mas ainda hoje encontramos ambientes que tem o usuário ali comum como domínio admin, às vezes a senha é fraca. Sim. Por mais orientações e notícias que saem, ainda continua essa prática. É a preguiça. Eu tenho um exemplo. Isso aí não tem desculpa, é preguiça. É preguiça. Não tem jeito. Tem um outro comentário que eu achei bacana aqui, que foi o seguinte, ó. O Kleber, ele falou: o grande problema não é ter o melhor sistema de segurança do mundo, são as pessoas. Sim. Por mais que tenham treinamento, saiam clicando em leaks e tal. Cara, tem uma grande discussão em cima disso aqui. E a gente traz uma frase muito forte, né? Que SOC não é ferramenta. Exato. SOC elabora. São pessoas, processos e ferramentas. Perfeito. Ferramentas vêm no final. Se não tiver pessoas e processos, não adianta a ferramenta. Se tiver pessoas e não tiver processo e ferramenta, não adianta as pessoas. É um casamento ali, né? E ele diz o seguinte, que o treinamento é importante, porque as pessoas saem clicando. Fato. Você precisa treinar a sua organização, seus colaboradores.
Porque se o clique for indiscriminado, não tiver uma desconfiança, no dia que o EDR dormir um pouquinho, vai entrar. Vai entrar. É um fato. Então é muito importante, não somente o treinamento dos especialistas, mas eu vejo que a gente tem uma pegada hoje que assim, todo mundo é envolvido em segurança. Desde o cara de infraestrutura até o usuário da aplicação. Porque assim, o hacker ele vai explorar qualquer vulnerabilidade que tiver no caminho. Então, eu não sou de segurança especificamente. Eu sou, por exemplo, um caso real que eu participei. Eu sou de backup. O que aconteceu nesse cliente que eu participei? Que houve uma tentativa, o EDR pegou o payload lá no final. Só que o que a gente descobriu? Ele tinha uma conta de serviço do backup que estava com permissão administradora. Essa conta foi usada para criar outras contas, GPO, etc e tal. O que eu imagino que deve ter acontecido? Durante uma implementação, num troubleshooting, tá dando erro. Cara, faz o seguinte, bota aí como domain admin rapidinho para eu instalar aqui, e ficou. Não tiraram essa permissão depois. Eu vou ser sincero, eu trabalhei com estrutura a vida inteira. Eu já fiz isso. Cara, me dá uma permissão rápida aqui para eu resolver, mas tira depois. O cara ficou. Então aquela conta foi comprometida e facilmente eles se alastrou pela empresa. E aí existe, né? Até, desculpa te cortar aí, Nazi. Existe muito desse cenário. Existem os misconfiguration, que a gente chama, que é, vou dar um exemplo, né? Vou configurar aqui um Fire, um single sign-on, e coloco o usuário desse single sign-on como um domain admin. Se você olhar a documentação ali, não precisa. O usuário, ele às vezes precisa ter uma permissão para o aplicativo executar naquele servidor onde ele está rodando. Mas não necessariamente o domain admin. Então, correto. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas que é um exemplo muito comum e que 90% dos ambientes que a gente olha, a gente encontra esse tipo de permissão aplicada e que não há necessidade. Então, é onde entra ali o misconfiguration. Então, às vezes, a gente tem um costume, né, de aplicar uma determinada configuração sem realmente saber se ela é segura ou não. Correto. E hoje não interessa qual que é a sua posição. Se você é apenas um analista de infra, se você é um analista de backup, a segurança ela tem que estar em todas essas posições. Eu vou fazer aqui um deploy de um Active Directory, de um file server, de uma virtualização. Você tem que ter ali a preocupação da segurança. Correto. Vou subir um Active Directory, vou subir com política de senha. Sim. Encontrei aqui, estou fazendo um assessment no ambiente, esse cliente não tem aqui política de senha, os usuários estão todos habilitados para não expirar a senha. Orienta ali, vamos fazer da forma certa. Então, independente da posição onde o analista atua hoje, ele tem que ter a segurança ali no sangue. Né? Com certeza. Tem um ponto interessante nisso, né? Que até, por exemplo, a AD, o pessoal se atenta pouco à questão das florestas. E é uma das maiores vulnerabilidades que tem na configuração de floresta de AD. Quando o cara já está dentro do ambiente, que ele consegue instalar ali os usuários, né? Então esse é um ponto interessante. E, cara, quem tiver dúvida com backup, eu vou destacar que o Otton está aqui na call. Obrigado, Otton. O Otton é o nosso mestre Jedi Vim. Não estou exagerando. É muito monstro. Conheço. Então, cara, qualquer dúvida de backup, o Otton tem propriedade para falar, muito mais propriedade para falar do que todo mundo aqui, né? O Otton é ninja aí. Tem um outro comentário, posso ler? Pode, tem coisa, o pessoal tá falando aqui, tem muita coisa interessante. Estou no novo desafio, meu calendário atual, vejo uma grande oportunidade de apoiar minha gestão em governança e segurança. Legal. Dúvida, estou iniciando implantação de MFA, políticas de ficha e retenção de e-mails. Tudo isso em fase inicial. Minha pergunta seria, correto seria realizar um assessment de segurança no ambiente e ter um CISO para o apoio? Vocês entenderam aí a pergunta do João Paulo Azevedo? Cara, fazer um assessment com certeza. Sim. Você precisa tomar conta do que tem hoje e esse assessment vai te apontar fragilidades e dessas fragilidades você consegue seguir adiante. Ter um CISO... Não sei qual é o porte da empresa ainda, a gente precisa entender o porte, precisa entender o que é que tem dentro da equipe. Não sei se começaria por um CISO, mas o assessment responderia isso de uma maneira mais interessante, né? Acho que o assessment é a porta de entrada, né? Isso. Você avaliar aí o que você tem e o que você precisa ter. Correto. Então, acho que iniciando ali pelo assessment... É um trabalho que a gente faz. Exatamente. Já tá no sangue aqui, a LGTI faz muito bem isso. Exatamente. E o pentest, onde encaixa nessa jornada aí? A gente
tem uma velha máxima aqui que é a seguinte. Pentest versus... Eu nem gosto do versus, mas Blue Team versus Red Team, né? Boa. E aí, nesse momento, eu vou recortar o Red Team, que é muito maior, e vou falar só de Pentest. Qual é a diferença entre os dois sobre o impacto do risco? A gente está falando mais de gestão e estratégia, né? Quando você aplica um pentest, ele te aponta de maneira quase imediata uma série de vulnerabilidades ou pontos de melhoria que o seu ambiente tenha. Uma vez que você corrija isso, rapidinho, o teu risco ele cai de maneira muito curta, tá? Mas como o ambiente ele é heterogêneo e evolutivo, todo dia esse ambiente evolui, chega novos arquivos, você atualiza os patches de segurança e tal, daqui a 3 semanas, 4 semanas, o teu pentest ele já não tem mais um efeito, dependendo de como for a dinâmica do seu ambiente. Então o risco volta a alcançar patamares parecidos com o que anteriormente tinha no pentest. E aí entra o Blue. O Blue ele serve para ele manter esse risco lá embaixo. Agora, se eu aplicar só o Blue Team ali, práticas de Blue Team, o risco cai de maneira menos acelerada, mas ele tende a se manter mais baixo. Então o ideal é juntar os dois. Você aplica o pentest e começa o Blue Team. O pentest ele derruba esse risco de maneira muito rápida e o Blue Team tem a missão de manter ele baixo. Nossa, legal. E de tantos em tantos tempos você vai lá e repete o pentest para checar não só mais baixar o risco, mas para checar também como está a maturidade do teu Blue Team também. Existe uma periodicidade. Desculpa. E até complementando, e é normal, às vezes a empresa possui uma aplicação que já atingiu ali a sua vida útil, que não tenha uma aplicação legada, e que há um risco, que há uma vulnerabilidade, mas que às vezes você não consegue corrigir dentro daquele tempo hábil. Não existe nem suporte mais dessa aplicação, Exato. né? Só que o pentest ele te apoia em mostrar, por exemplo, essa vulnerabilidade. E junto com o trabalho do Blue Team, você prepara detecções para que, se caso aquela vulnerabilidade vier a ser explorada em algum momento, o Blue Team está ali para poder proteger, até que a empresa consiga corrigir ou, às vezes, atualizar a aplicação, certo, ou mudar de versão, né? Mas é muito comum ter aplicações legadas, então... Exatamente. Você tem que conhecer a vulnerabilidade para criar fatores de contingência ali, certo? Exatamente, esse é o ponto, né? Legal. Então, por isso que acaba tendo ali o trabalho em conjunto no final das contas, né? Entendi. O pentest mostra e o Blue Team ele acaba trazendo a proteção. Né? Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui. O quão seguro seria manter... O pessoal está preocupado com backup. O quão seguro seria manter backup de dados em nuvem? Até aí, tá vindo bem. Aí falou, por exemplo, o OneDrive. O OneDrive não é um backup. O OneDrive é uma cópia. É uma cópia. Inclusive, se você for olhar seu contrato com a Microsoft, ela diz que não se responsabiliza pelos arquivos ali depositados, a responsabilidade é sua. O que isso quer dizer? Que se por acaso você tiver uma máquina com HD, com aquele OneDrive mapeado, ela for comprometida e o teu OneDrive for comprometido, a Microsoft não tem responsabilidade, porque a gestão do dado é sua. Então isso não é backup, isso é cópia. Você precisa de uma ferramenta certa para isso, um Vim, né? O Vim, ele tem... de novo, eu não tenho propriedade para falar sobre Vim. Fico até melindrado de falar de Vim na presença do Otto. Mas assim, o Vim é o seguinte, cara, ele consegue recuperar o teu ambiente a quente. Você consegue subir numa sandbox, teu ambiente, fazer a parte de sanitização lá, inclusive, para depois pôr no ar de novo esse ambiente. Então... acho que vale um webinar só sobre essa questão de sobre proteção de dados. Fica a ideia aqui, viu? O Vim, ele faz o backup do OneDrive. Exatamente. Então, você pode ter os seus arquivos ali no OneDrive, porém o OneDrive ele não é uma solução de backup. Certo. E aí você necessita aplicar ali uma solução de backup para ter backup daquelas informações que estão no OneDrive. Inclusive, o Vim pode até apoiar nesse cenário, porque a Vim realiza ali backup do 365. Né? Vamos de utilidade pública de novo? Vamos. Teve uma pergunta aqui. Alguém tem mais detalhes sobre a origem o Celso perguntou, Celso Eduardo. Alguém tem mais detalhes sobre a origem da infecção desse sorvete no pote.com? Se foi enviado via e-mail, acesso e zap. Esse nome é muito bom. Quem? Sorvete no pote. Sorvete no pote, velho. É massa, né, cara? O cara tá esperando ali um de amendoim, vem um de nabo. Esse nome é sensacional. Não, ele vai pegar o pote de sorvete e é feijão. Ô, louco. Todo mundo passou por isso, né? Mas é o seguinte, a disseminação muito forte tem sido via zap, tá? Impressionante. Tem sido... O que a gente pegou aqui foi via zap, inclusive. Perfeito.
Vocês acham interessante mostrar aqui o Shen, só pra gente dar um norte pra galera aqui? Bora, cara, a gente falou tanto. Só o grande, assim. Bora. Etapa. Sim. Seria bacana ali até pra conversar, tirar mais algumas dúvidas, né? Perfeito. Sobre essas etapas. Ou se a galera quer que a gente foque em alguma etapa aqui. Ih, o pessoal tá falando de backup o tempo inteiro, né? O pessoal tá preocupado com o backup, isso é um bom sinal, né? Agora tem um ponto importante, né? Eu tenho backup. Legal, teu ambiente foi comprometido? Foi. Eu tenho backup. Legal. E onde estava o backup? No ambiente. Não, mas foi ambiente comprometido, é complicado, né? Acontece muito. Sim. Né? Então, às vezes a configuração ali do servidor, a imutabilidade, isso parece besteira, isso parece by the book, mas não é. A gente já viu um ambiente que perdeu por conta disso. Mas deixa eu fazer uma provocação. Me perguntaram uma vez isso, né? A gente sabe que o orçamento das empresas é limitado. Além do orçamento ser limitado, mesmo que ele tivesse um orçamento infinito, ele não consegue implementar tudo no mesmo tempo, no mesmo ano e tal. Tem o tempo, né? Tem o tempo. Na opinião, é polêmica. De todas as ferramentas de segurança que alguém... Imagine uma empresa que ainda está numa maturidade baixa de segurança e está conseguiu um budget e precisa investir em algumas ferramentas de segurança. Vocês conseguem dizer 3 que eles deveriam priorizar para esse ano? Vamos pensar assim, está começando 2026, eu preciso implementar 3 ferramentas de segurança em 2026. Se vai implementar outras melhores em 2027, outros 500. De início, para uma empresa que está maturidade baixa. 3 ferramentas que vocês, na opinião, podem divergir, inclusive. Essa pergunta é de prova. De prova. Eu iniciaria ali por um backup consolidado. E não é apenas, retomando, né? Não é apenas colocar ali o backup e virar as costas. É você ter a rotina ali de validar o seu backup, fazer um restore das informações, validar se ele está saudável e uma implementação segura, né? Correto. Você pode optar ali por ter 2 repositórios diferentes. Então, acho que o primeiro ponto ali é você ter o backup. Para que, no pior dos cenários, você tenha os seus dados ali de volta. Tem, lógico, que o tempo ali de restore, de você voltar as aplicações, o negócio, mas você não perde. Certo. Né? Então, acho que o backup ali é o principal. Indispensável. Mais uma aí. Vamos lá. Chutar uma? Vai. EDR. Ó, as três eu fecharia. EDR, CIEM e backup. Tem que ter uma quarta, o Firewall. Não, tem que ter. Não, então vamos tirar o CIEM e botar o Firewall? Não adianta ter o Firewall e não olhar. Primeiro ano. Esse que é o problema. Primeiro ano a gente não tem budget para quarta. Porque é o seguinte, cara. Vamos lá. Na minha opinião, observabilidade é extremamente importante. Quando a gente fala de observabilidade, a gente não está falando só de security. A gente está falando de observabilidade de ambiente. Total. Tá? Então, não adianta eu ter o EDR e não olhar para o EDR. Não adianta eu ter o Firewall e não olhar para o Firewall. Não adianta eu ter o backup e virar de costa para o backup. Você precisa ter observabilidade no seu ambiente. Sim. Então, essas 4 seriam o ideal. Não tem budget, tem que cortar alguma. Boa sorte. Acontece. Jogos vorazes. Acho que é o mínimo, É difícil. Existem... Mas essa pergunta é boa. Além dessas ferramentas, existem mais ferramentas importantes e que podem trazer a segurança para o seu ambiente. Porém, acho que essas são as principais. Certo. Porque o backup você protege de uma tragédia. O EDR você protege para que não ocorra uma tragédia. E aponta que é mais vulnerável que o usuário. Exatamente. E que é o usuário. E o CIEM para te trazer toda a visibilidade, não só dos seus ambientes, mas também do EDR. Correto. Né? Você tem ali logs que são gerados no EDR, logs que são gerados no seu Firewall, e você pode combinar tudo isso junto com o CIEM e, através do CIEM, criar regras, né, para detecção de algo que é malicioso. O que já pegamos, por exemplo, em diversas respostas a incidentes, em ambientes encriptados, a ferramenta Sysvol, por exemplo. É uma ferramenta... perdão, Sysvol não. O PSExec. Que é da Microsoft. O PSExec é uma ferramenta ali que faz parte do Sys internal, né? Certo. E é uma ferramenta muito comum utilizada pelos administradores de rede. Porém, elas também são utilizadas por atacantes. Por quê? Facilita ali a movimentação lateral de um atacante dentro de um ambiente. Certo.
Mas são ferramentas que são do próprio Windows e... Exato. Não é o EDR não reconhece como um ataque. Exatamente. Mas é utilizada para ataques. Poderia ser um admin trabalhando normalmente, como pode ser um atacante. Como pode ser um atacante. Então, é normal, às vezes, as ferramentas não alertarem como um ataque em curso. Então, aí é onde entra a habilidade, o conhecimento e você elevar esse tipo de informação. Então, hoje, ela é usada pelo administrador de rede. Sim. Mas pode ser usada para um atacante. Então, deixa eu gerar um alerta aqui, criar uma regra no meu CIEM, quando essa ferramenta entrar em execução, me gerar determinado alerta, que aí eu posso validar com o meu time. Você está usando? Não. Às vezes, não é um administrador de rede que realmente está usando. Tem um ponto muito importante no que o Henrique está falando, né? Vamos levar isso para um nível um pouquinho mais estratégico. Existe um grande problema no SOC para ser resolvido, que é o alert fatigue, né, Henrique? Exato. Entendeu onde vai dar isso? Né? Então é o seguinte, cara, você tem uma enxurrada de alerta. E se você manter essa enxurrada de alerta, em algum momento você não vai mais olhar. Ou não vai olhar com qualidade. Por outro lado, se eu ignorar demais, esse tipo de ação que o Henrique descreve passa em branco. Exato. Então, até no momento de eu reclassificar ou reformular minha regra para o alerta, tem que ser feito com muito cuidado. Senão vai passar em branco e o ambiente vai ser comprometido. Então, isso não é tão fácil quanto parece, né, Henrique? É uma fórmula que diária, não tem, né, uma resposta exata. Exato. Você tem que estar variando para lá e para cá isso, né? É mais um motivo para que você busque parceiro que tenha braço para olhar para isso, né? O nosso time de alarmística, ele não leva todos os alarmes para o cliente, ele leva aqueles alarmes que foi observado e foi entendido como importante para ser informado, né? Então, não é simplesmente virar a costa para uma ferramenta dessa que é perigosa, usar técnica avestruz, né? Põe a cabeça embaixo da terra e boa sorte. Não pode. A gente precisa alertar para isso, né? Ó, tem uma pergunta aqui que é interessante, tá? Tá movimentado, o pessoal tá... Ó, uma rede honeypot seria um ponto de partida para quem ainda não tem Blue Red Team ou seria um chamariz desnecessário? Quem pergunta é a Natasha Bessa. Quer responder, Henrique? Qual que é? Só começa de novo no pedido? Não, vocês que são mestres aí, ué. Olha, escondendo o jogo. Vou falar besteira aqui, Henrique? ué. Tá vendo aí, Henrique? Vai ter que pagar um café ali pra gente depois. E aí, Henrique? Eu acho que é uma etapa seguinte. Ela não seria a primeira etapa ali a se iniciar. Por quê? Porque você acaba trazendo atacantes, né, para o seu lado ali, que você ainda não está preparada para olhar e para reagir se realmente ocorrer um determinado ataque ou uma tentativa de exploração para o seu ambiente. Então, acho que o primeiro ponto é você reconhecer o seu ambiente, reconhecer o que você tem e ter uma proteção e conseguir atuar, né? Gerou um alerta ali, uma exploração, meu ambiente está recebendo um escaneamento, o escaneamento está vindo pela porta tal, que é a aplicação X que está publicada ali, então eu consigo mitigar de determinada forma. Então, acho que a primeira etapa ali é você conhecer e proteger o seu ambiente para depois criar iscas, né? Eu acho que entra aí até a importância do nosso SOC nesse sentido, né? Porque o próprio cliente não precisa ter o honeypot. A gente tem um honeypot, tem o Threat Intel, então a gente consegue fazer esse trabalho para o cliente e a gente está preparado, isolado, tem o conhecimento para lidar com essas ameaças e absorver esse conhecimento para o cliente, certo? Exatamente. Existe muita mística em torno do honeypot. Vou só abrir um parênteses aqui. Claro. Que perguntaram se a gente tem alguma empresa para indicar para o backup. A LGTI, o Otton. LGTI. O nosso mestre Jedi. Mas vamos lá. Vamos voltar para o honeypot aqui. Seguinte. O honeypot, você não necessariamente precisa ter um honeypot no seu ambiente. Esse é um ponto que a gente discutiu muito esse ano. Tá? Você pode se prevalecer do que gera de lead, eu vou chamar assim, os honeypots alheios. Por exemplo, a LGTI tem 2 honeypots hoje. Um ligado a uma rede de honeypots, que é o OpenCTI, e o outro próprio nosso que a gente utiliza para deixar um passo à frente dos nossos clientes. Mas a gente precisa estar olhando para ele, né?
Então, não precisa, Natasha, que esse honeypot esteja no seu ambiente ou perto do seu ambiente. Muitas vezes, vou abrir um pouquinho o nosso capô aqui, um apontamento no DNS do cliente para o nosso honeypot, ele encaminha para cá, são algumas requisições interessantes. E a gente precisa ter mais detalhe do ambiente, porque se de repente o ambiente dela não for tão exposto assim, tiver um sistema de cara para a internet, que é muito utilizado, talvez o honeypot não seja a melhor opção, de repente para esse momento. Um AF, um Firewall, aí vai depender do tipo de negócio que a gente está falando, tá? Então, mas é uma pergunta interessante. E outras, existem empresas que vendem o que o honeypot coleta. Então, não necessariamente você precisa ter um honeypot com esse risco. Você pode comprar os leads e tá tudo certo. Né? Beleza? Perfeito. Pentestings. Bom. Rapaz, a gente não consumiu um slide que a gente fez. Não, é porque. Mas é a dinâmica eu acho interessante isso, porque eu acho válido o PPT para quando a gente tem um assunto que é difícil de traduzir em palavras, você usa o apoio ali. Mas a ideia de hoje, eu vi, aparentemente pela reação aqui da galera no chat, era ter esse bate-papo para ir surgindo, meio que vai no flow, né? Vai livre, a gente foi vendo os assuntos e vai comentando sobre eles. Segurança é um assunto que a gente pode ficar aqui 5 horas falando, a gente não vai abordar tudo. Tem conteúdo. Exatamente. Então, a ideia, até para a galera aqui que está no chat, a gente incentiva mesmo esse tipo de pergunta, porque, eventualmente, a gente vai marcar outros webs, a gente pode ser o mais direcionado para algum ponto específico. O pessoal está perguntando de backup. A gente vai ter que fazer um webinar de backup. Isso é um fato. Com certeza. A gente já sai com webinar de backup aqui, com certeza. Mas outros assuntos mais direcionados... lembrei de um ponto. A galera que está aí online, a gente teve uma ação interna, aquela demonstração de pentesting que a gente teve há 2 semanas atrás. Tech Intensity. Nossa, foi incrível. A gente tem... O pessoal aí que está ouvindo, a gente tem um programa interno chamado Tech Intensity, que algum especialista nosso faz uma agenda interna para mostrar o seu trabalho, entrar no detalhe ali do que ele faz, né? Então, a gente teve um Tech Intensity sobre pentesting, foi um analista nosso de Red Team, e ele mostrou ali, na prática, como que ele fazia para testar a vulnerabilidade de um site. E assim, é impressionante, porque ele foi falando com uma facilidade. Não, aqui eu vou clicar aqui, aí eu vi que... eu pego isso aqui, ó, essa versão aqui desse site aqui, eu jogo em tal lugar. Vulnerabilidade aqui. Cara, em 10 minutos ou menos, ele conversando com a gente, ele já estava com o usuário do FTP, que ele descobriu que tinha um FTP anexado àquele site. Já era de mim. Jogou lá o payload lá para gerar um shell reverso e conectar dentro do servidor. Isso em 10 minutos. 10 minutos. Uma facilidade tremenda. É muito interessante. Esse ponto do Tech Intensity, poxa, a gente ia apresentar em slide. 1 dia antes, 2 dias antes, eu cheguei para ele, é o Max, tá, pessoal, o nosso analista. Falei, não, Max, bora fazer o seguinte, corta esse slide fora, auna uma máquina aí pra gente. Sobe uma máquina de um hack the box da vida e mostra a parada funcionando. E, cara, ele fez isso com uma facilidade. E eu acho que foi massa, assim, né? Porque foi muito técnico, eu acho que o nosso time curtiu e deu uma verdadeira noção de como acontece o ataque. E é assim, o cara sai caçando na web uma vulnerabilidade que ele é bom de explorar, encontrou, ele explora. Acabou. Aí a gente entra no outro ponto. Gestão de vulnerabilidade. Tá aí. O ataque do Max aconteceu por quê? Porque ele encontrou vulnerabilidade. Encontrou vulnerabilidade na versão que estava sendo utilizado naquele servidor de aplicação. Encontrou vulnerabilidade provinda de um desenvolvimento de sistema mal feito, onde o cara colocou a senha no código, né? A senha do FTP no próprio código ali. Então, assim, ele explorou a vulnerabilidade do FTP. Ganhou o shell reverso. Qual seria o próximo passo ali? Escanear o ambiente interno e criptografar. Criptografar, porque ele chegou até o servidor, né? Ele percorreu o CyberKill Chain, enumerou, pegou as armas, fez ali, escolheu o payload, entregou o payload, né? Empurrando o arquivo por uma vulnerabilidade no servidor lá para dentro, estabeleceu o callback e o próximo passo. Eu vou linkar essa resposta com uma pergunta aqui que o William fez. Ele tem algumas máquinas Windows 7 lá no ambiente dele ainda. Provavelmente, porque tem alguma aplicação legada que só roda ali, ou ainda não teve tempo de atualizar, questão de custo e tal. Sim. E eu acho que a resposta é muito simples, né? Você tem aplicações legadas, sistemas operacionais legados, o que acontece? Você para de receber patch de segurança. Você tem várias vulnerabilidades que não serão corrigidas ali e, obviamente, serão exploradas.
Então você tem uma superfície de ataque muito maior no seu ambiente, que você tem uma série de vulnerabilidades que ninguém vai corrigir mais. Visibilidade. Exatamente. Você precisa pôr uma lupa em cima desses casos e saber que quando o cara for explorar tem que apitar para você. É isso. É legal. Ó, um ponto aqui. Como sugere a conversa com o board, né, com o CEO, o CFO, para levar a criticidade desse assunto? Pois muito vem somente custo. Boa pergunta. Kim. Eu acho que inicialmente, né, por mais que a gente ali é um analista de TI ou um gerente de TI que está ali atuando e trabalhando, né, para aquela corporação, a gente precisa entender de números, né? Geralmente ali o board eles vão olhar para números. Então, hoje eu sei qual que seria o prejuízo da minha empresa se ela ficar 1 hora parada. Hoje eu tenho esses valores. Então, acho que inicialmente, né, são valores importantes para a gente ter em mãos para conseguir abrir ali uma rodada de papo com um board, né? Sim, sim. Porque a proteção, ela vai trazer com que a gente não tenha esses prejuízos, né? Então, 1 hora da minha empresa parada é 1 milhão, ou pode ser 100 mil. Depende ali do porte da empresa, do segmento. Tem a mancha na marca. Quanto é que custa isso para o acionista lá? Exatamente. Então, às vezes, esse prejuízo é uma fatia muito pequena de um investimento. Então, são números, né, importantes a serem levados, além de tudo e de todas as notícias que vêm ganhando ali mídia, né, no segmento. São pontos importantes que o onboard vai ouvir. Não adianta você levar informações técnicas ali de tecnologia, porque na maioria das vezes, e com certeza, ele não vai saber o que você está falando. Então, você tem que levar esses dados na linguagem ao qual ele conhece. Não é uma discussão técnica. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que é uma discussão política, como a gente chama assim? Estratégica. Exato. Ó, eu fiz essa mesma pergunta em 2000 e... Nossa, vou revelar a idade aqui. Eu fiz essa mesma pergunta em 2017 para um italiano que veio palestrar no RoadSec Brasil. Naquele momento, a gente já viu uma escalada muito grande dos ataques, em 2017. Estava começando a rampar isso de uma maneira muito forte. E lá na Itália, eles já tinham passado por esse movimento. E eu perguntei para ele, cara, num país como o nosso, que a gente não tem cultura de investimento nessa área e tal, como convencer um board? Ele foi radical. O que ele falou? Só vão aprender quando quebrarem tudo. Existe a empresa eu não concordo muito antes com isso. do ataque e pós-ataque. Eu já vi muito isso. Exato, mas assim, eu acho que a gente já tem maturidade para não esperar quebrar tudo, cara. Correto. Né? E aí, assim, a resposta, ela tá o seguinte. Puxa sobre resiliência de negócio. É o topo de tudo. O que é uma resiliência de um negócio? É a capacidade daquele negócio funcionar independente de você ter algum incidente em alguma de suas áreas. Por exemplo, eu sou uma empresa de entrega, o meu caminhão quebrou. Como eu faço para não parar? Tem outros caminhões. Redundância de caminhão. Pronto, é um exemplo. Eu sou uma companhia aérea. O meu avião deu pane. Eu tenho algum avião perto que eu consiga substituir? Isso é resiliência de negócio. E a TI faz parte dessa resiliência de negócio. Ela é um pedacinho da resiliência de negócio. E aí a gente dando um zoom agora na TI, a gente está falando de resiliência de ambiente cibernético. Aí entra estratégia de DR. Então, assim, basicamente se parar a TI hoje, o que acontece com o teu negócio? Eu quebro a resiliência. Se eu não tiver a redundância, a segurança para não deixar parar, né, um simples, entre aspas, gerador funcionando quando faltar energia, a empresa vai parar. Não adianta eu ter o avião redundante e não ter a TI redundante, porque ninguém faz embarque. Tá aí as notícias que aconteceram nos aeroportos lá da Europa. Que foram atacados e parou o embarque, parou o check-in, parou tudo. Cara, não adianta eu ter o avião funcionando se a TI não está funcionando, porque o negócio vai quebrar do mesmo jeito. Exato. Entendeu? A gente tem um exemplo nacional disso muito bom. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele tem um DC fora do país, cara. Se Brasília for comprometida, o Banco do Brasil não para. Ele tem um DC fora do Brasil. Assim como os outros bancos mais robustos, com certeza também tem isso. Sim. Então, assim, isso é resiliência de negócio, resiliência de TI. Então, de que maneira, de novo, conversar com o CEO e com o CFO? Eles vão entender quando você fala de resiliência de negócio. Vão entender para dizer, isso aqui é uma maneira do negócio não parar, da gente não tomar prejuízo.
E para a gente não tomar prejuízo, eu preciso ter segurança. Aí você vai puxando o fiozinho um pouquinho mais técnico. Então eu acho que essa é uma linha de raciocínio massa. Inclusive, eu vi um cara aqui da LGTI, que foi o Gustavo Santarém, num evento chamado Gatua, que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Ele conseguiu calcular o ROI do investimento em cibersegurança. Cara, foi massa essa apresentação dele, porque ninguém esperou isso. Exato. Ninguém esperou. Bom, e foi uma pergunta, cara, como calcular o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento em cibersegurança? E ele apoiou exatamente nisso. Quanto custa o teu negócio parado? Ele conseguiu materializar essa discussão nossa e mostrar lá mostrar em número. Ou seja, número financeiro. O CFO fala essa língua, o CEO fala essa língua. Então, eu recomendo quem tem essa dúvida ou quem tem essa dificuldade de conversar com o seu board... Fala com o Santarém. Fala com o Santarém, pô. Ele leva essa mensagem pra você. Gente, 300 pessoas na sala. Mas ele vai é outro webinar que eu acho que vale a pena trazer ele, que vai trazer essa linguagem um pouco mais executiva. Correto. E aí, de repente, vocês convidarem o CFO e CEO de vocês para esse webinar seria massa, cara. Seria bacana. É uma forma que a gente consegue ajudar, né? Ô, louco. É interessante, ó. A gente tá chegando próximo do final aqui, porque a gente programou mais ou menos 1h30 para esse webinar. Isso. A gente sabe que o pessoal tá ocupado, não dá para manter um webinar assim tão longo. Mas tem uma galera aqui pedindo podcast, hein? Eu vi também, passou aqui, né? Boa ideia, né? O podcast LGTI. O Bravin nem gostou, hein? Vou contar que o Bravin nem gostou. Eu não gosto de falar, não, gente. Não sou muito de falar, não. Mas, ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Gustavo. Vou fechar com essa pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, ó. Como que a LGTI pode apoiar as pequenas empresas que precisam iniciar ações de SI? E eu vou aumentar um pouco a pergunta dele. Pequenas empresas tem que ter uma atenção também, mas a gente consegue ajudar qualquer empresa, certo? Qualquer empresa. Então, vamos responder primeiro dele. Como é que a gente ajuda essa pequena empresa? Primeiro, o cara precisa... Primeiro contato, o que a gente tem que fazer? Primeiro eu vou linkar com o nosso portfólio, que ajuda, ela vai além da segurança. Certo. De novo, a segurança ela é uma cebola. Cara, isso aí é até chato de falar, porque você lê em todo o material, com várias camadinhas lá. Correto. Então, de repente, o EDR, o CIEM, o Firewall, eles são camadas. Mas uma boa segurança, ela parte de uma boa infraestrutura, uma infraestrutura bem construída. O teu Wi-Fi bem configurado. Sim. Né? O teu firewall bem configurado, o teu AD bem configurado, as tuas políticas bem postadas. Então, eu não preciso, às vezes, chegar no extremo. Eu inicio pelo início, é meio lógico, mas é assim. Então, essa pequena empresa, ela ter um ambiente bem postado, bem configurado, já é ok. Então, por onde se inicia? Por um assessment. Perfeito. Esse assessment pode ser de segurança, pode ser de backup, pode ser de ambiente... Pode ser de Windows, de configuração de servidores, AD, enfim. Existe uma infinidade de coisas. Então assim, independente do tamanho da empresa, Gustavo, a LGTI, a gente tem times diferentes. A gente está aqui de frente com um time técnico. Eu, por acaso, sou do time comercial. Tem outros amigos aqui que fazem isso. Então, eventualmente, se você precisar, um alerta, né? Você notou que está precisando de melhorar a maturidade do teu ambiente, você está com algum gap aí, chama a gente vai conversar. Eu acho que é muito mais um papo de entendimento, de ajustar. Ele comentou especificamente uma pequena empresa, então o papo a gente vai entender o seu ambiente atual, a gente vê os gaps. Cara, o que você consegue melhorar desse ambiente? É aquele papo que a gente está falando. Ele não vai comprar tudo. Não tem precisa, como. Né? Pô, vamos priorizar? Vamos priorizar? Exato. Porque você está com este problema que a gente julgou ser crítico agora. Então vamos resolver ele. Como é que resolve? Com EDR, com backup, com SOC, com assessment? A gente vai ajudar esse cara a entender e posicionar o produto que for melhor para você, ô Gustavo. Gustavo e todo mundo que está ouvindo aqui, vocês estão precisando de um apoio, de uma consultoria, a gente faz isso. Exato. E a gente vai apontar o problema. É backup? A gente tem ferramenta. É infraestrutura? A gente tem ferramenta. E profissionais. Também. Eu preciso reconfigurar meu AD, a gente tem profissional para isso. Eu preciso melhorar a configuração do meu VMware, a gente tem profissional para isso. Do meu Nutanix, temos profissional. E assim, eu não estou falando de ter profissional. Estou falando que a gente tem uns monstros aqui. O Otto é um exemplo, o Henrique é um exemplo, o Rafa é um exemplo. Cara, se eu for citar, eu vou citar todo o time, porque é escolhido a dedo. Mas tudo depende da necessidade, né? Até usando como exemplo, temos clientes aqui que ele já era bem maduro em questão de segurança, um cliente que usa ali clouds, tem toda ali uma proteção, uma segurança, e ele tinha ali, em um determinado momento, uma vulnerabilidade nos PAs, né? Uma agência bancária, né? Então, ele tinha uma vulnerabilidade nos PAs, nos pontos de rede ali.
E aí a gente conseguiu ajudar, por exemplo, com uma solução de Fortinac, por exemplo, da Fortinet, que ajudou bastante naquele momento, né? Uma instituição ali que teve, por exemplo, um Raspberry conectado ali por um atacante, aquele Raspberry poderia comprometer a rede dele, então a gente, para aquele momento, levamos ali uma solução de NAC. E a descrição que eles disseram desse caso foi engraçado, né? Que ele falou que entrou um cara lá na agência, não posso falar o nome aqui da... Mas enfim, entrou um cara na agência, mexeu no caixa, se agachou do lado do caixa e foi embora. Não demorou muito, o cara voltou, se agachou de novo, do lado do caixa e foi embora. Aí o cara da segurança olhou pela câmera, achou coisa estranho. errada, né? Na hora que foram ver, tinha um hub plugado ali entre a rede da agência e o ATM, tinha um Raspberry e um modem 3G. Provavelmente ele deve ter esquecido de ligar um deles e voltou. Nossa. Mas aí assim, a solução para isso foi um NAC. Exato. O cara isola ali com o NAC e beleza, cara. Personalizar de acordo com a necessidade do Exato, cliente. para aquele momento foi essa solução, Exatamente. né? Era um cliente que já tinha ali a solução de SOC aqui com o LGTI e teve essa fragilidade. Então, para aquele momento, conseguimos ajudar. Então, acho que casa com aquela pergunta, né? Tudo depende do momento e da assessment realizada ali no ambiente, a gente consegue ajudar e colaborar com as soluções necessárias. Eu acho que a gente vai ter que responder essa aqui. Só para encerrar, a gente vai para o sorteio. Pedro Ribeiro perguntou: existe ambiente 100% impenetrável ou sempre haverá uma abertura? Com certeza sempre haverá uma abertura. Mas o que a gente faz? Quer responder? Os caras de lá são muito bons, velho. Não adianta a gente achar que é bom. Alguém falou aqui desculpa, interrompeu. Alguém falou uma frase muito interessante aqui, eu esqueci o nome, eu li e não falei. A equipe de segurança, ela tem que acertar 100% do tempo. Eu li, cara, muito bacana. O atacante, ele só precisa acertar uma vez. Uma vez. É isso. E assim... Vou escrever, vou fazer uma placa, botar. Boa, cara, boa. Isso pode virar um mantra. Acho que foi foi o Antônio, né, que falou. Acho que sim. Sensacional. Um abraço aí, Antônio. Antônio, pensador contemporâneo. Né? By Antônio. E aí, assim, é uma frase massa. Os caras do lado de lá são muito bons. A gente não tá falando de uma pessoa. Nós não estamos falando de um garotinho nerd. Acabou isso, cara. A gente tá falando de grupos que faturam bilhões de dólares por ano, que tem muita infraestrutura, que captam pessoas, pagam bem para essas pessoas e eles têm tudo que precisam, cara. Exato. Então, esses caras são muito estruturados. Não adianta a gente achar que tá lutando contra um cara que tá interessado. Não, a gente tá lutando contra um profissional. Não existe ambiente 100% protegido. Pode até existir. Deixa o computador desligado. Mas aí você não usa também. Até dá para usar como exemplo, né? Que você pode ter um melhor investimento. Mas em um dos últimos casos aí do Pix, o cara recebeu apenas 15 mil ali e ele deu a credencial dele. Então, tava tudo fechado, abriram ali pela porta de entrada. Exato. E até complementando, né? Como o Inácio falou, já passamos ali, por exemplo, em negociações com o Grupo Renzo, onde o cara chegou um momento e falou: não, nessa etapa aqui eu não posso negociar com vocês, deixa eu chamar meu gerente. Então, para vocês verem o quanto essas organizações, esses grupos, né, de Renzo, estão muito organizados. São empresas que existem ali cargos, funções. Então, infelizmente, a gente sempre fica com o pé atrás ali, né? Eles sempre estão na frente. Tem uma frase aqui: não há antivírus para má fé. Outro. Outro pensador. Que a gente vai ter que tatuar aqui. Igor, né? Não há antivírus para má fé. Mas assim, existe um antídoto para falta de informação, que é a educação. Cara, uma boa palestra feita, você colocar o pessoal para pensar diferente, fazer uma campanha phishing na sua organização e seguir essa campanha de uma conscientização organizacional dão bons efeitos. Isso é uma parada legal também. Pessoal, o papo ia render muitas horas, né? A gente vai ter que fazer um podcast aí, o pessoal tá pedindo. Vai ter que fazer, né, mano? Vai. Mas a gente vai encerrar hoje, vai cumprir o horário que a gente programou, tá? A gente vai fazer o sorteio aqui agora, só lembrando aqui